Boa noite. Boa noite. O Supremo afasta o ministro do Trabalho e autoriza busca e apreensão na casa dele. Elton Iomura é suspeito de corrupção na concessão de registros de sindicatos. A Embraer formaliza sociedade de quase 5 bilhões de dólares com a Boeing. A nova empresa vai ficar com a aviação comercial e será controlada pelos americanos. 1 milhão de paulistas perderam o plano de saúde nos últimos 10 anos. Sem conseguir pagar os aumentos, as pessoas buscam alternativas mais acessíveis. Além da gripe e da febre amarela, outras vacinações estão abaixo da meta. Uma das preocupações é com a paralisia infantil, erradicada há quase 30 anos. Tite confirma Paulinho, Marcelo e Fernandinho contra a Bélgica amanhã. O técnico critica a decisão por pênaltis, mas prepara a seleção para qualquer desafio. E você vai conhecer melhor como foi que São Paulo chegou à Revolução de 1932. Um livro resgata a revolta de 1924, o maior conflito armado já ocorrido na capital. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! É festa no futebol, é Mundial na Rússia, é cobertura completa no Gazeta Esportiva. Fique com a gente para conferir de perto tudo que está rolando lá do outro lado do mundo. Tem muita emoção, tem muita polêmica e tem muito comentário especial para você. Não vai perder. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. O vírus da febre amarela continua circulando em toda a cidade. Proteja-se com a vacina disponível em todas as unidades de saúde da Prefeitura. Seu direito de saber é nosso dever. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Mãe, você tá tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. E você precisa dessas coisas? Claro que sim. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Inclusive, você já pode começar a tomar Calcitran D3 para manter seus ossos saudáveis. Ai, mãe, que papo de velho. Papo de velho. Tchau, filha. Calcitran, nesse cálcio, eu confio. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República, Álvaro Dias, pelo Podemos. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. Não são só as vacinas da gripe e da febre amarela que ficaram abaixo da meta de imunização do governo. A falta de adesão também abrange outras doenças, como sarampo, meningite e até catapora. O problema mais crônico é com a poliomielite. De todas as vacinas que a Manuela, de 3 anos, filha da Carla, deveria ter tomado, só faltava a da gripe, que ela veio tomar hoje. Vários casos, né, da influenza aí, então tem que prevenir, né? No caso do Pedro, de 15 anos, faltavam 2 e ele resolveu na mesma hora. HPV e gripe. Tem que tomar, não tem jeito. Ainda mais o governo oferecendo esse serviço pra gente. É terrível, né?
gratuitamente, não pode perder, né? Apesar das iniciativas, balanço da Secretaria Estadual da Saúde mostra que a adesão a várias vacinas tem caído nos últimos anos. Em 2015, o índice da BCG, que protege contra a tuberculose, tinha até ficado acima dos 100% da meta. Depois caiu para 94% e para pouco mais de 90% no ano passado. Já a adesão à meningocócica C, que previne contra a meningite, passava de 98%, depois 90% e no ano passado despencou para 66%. Também caiu o índice da tetraviral, que imuniza contra sarampo, cachumba, rubéola e catapora. De quase 95%, a vacina caiu para 80% e no último balanço ficou em menos de 68%. Uma das maiores preocupações do Ministério da Saúde é com a poliomielite ou paralisia infantil. Em 312 municípios brasileiros, a cobertura vacinal para esta doença está abaixo de 50%. Aqui na capital paulista, esse índice foi de 85% no ano passado. Mesmo assim, abaixo da meta, que é 95%. A coordenadora do programa de imunização da Prefeitura acredita que um dos motivos para a baixa adesão às vacinas é o receio das pessoas contraírem as doenças, o que não acontece. Outro fator seria que muitas mães, por trabalharem, não têm tempo de levar os filhos aos postos com frequência. O Brasil está livre da poliomielite desde 1990. O risco da doença voltar existe, apesar de pequeno. Nós temos ainda crianças não imunizadas, né, e com a possibilidade da chegada de pessoas que vêm de países onde tem a doença endemicamente, né, que é o Paquistão e o Afeganistão, existe o risco da reintrodução da doença no país. O IBGE divulgou hoje o resultado da pesquisa Perfil dos Estados Brasileiros 2017 e apontou que muitos municípios descumprem a lei da acessibilidade. O levantamento reuniu ainda dados sobre recursos humanos, habitação, agropecuária e meio ambiente. O estudo aponta um dado preocupante: 88% dos 5.570 municípios brasileiros que têm transporte coletivo rodoviário descumprem a lei de acessibilidade. O prazo para a adaptação da frota de ônibus para o acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida venceu há 3 anos. Já na área do meio ambiente, o estudo diz que a reciclagem não é prioridade em nenhum dos estados. A destinação em média do orçamento do estado chega a 2%. No levantamento anterior, feito em 2013, a média tinha ficado em 2,2%. Os dados trazem ainda que cerca de 70% dos municípios tinham, no ano passado, algum tipo de estrutura responsável pelas políticas de moradia, mas apenas 39,7% possuíam um plano municipal de habitação, uma exigência para que as cidades acessem os recursos do Sistema Nacional de Habitação de interesse social. Aqui em São Paulo, uma família inteira morreu num incêndio numa favela da Vila Brasilândia, na Zona Norte. A principal hipótese dos bombeiros é que o fogo começou numa ligação clandestina de luz. A principal hipótese do Corpo de Bombeiros é a de que o fogo começou em uma ligação clandestina por volta das 2 da manhã. O incêndio durou cerca de 4 horas para ser controlado. Cerca de 50 bombeiros trabalharam no combate às chamas. 5 barracos foram destruídos. Em um deles, morava a família que morreu. Lucas, de 4 anos, Eric, de 10 meses, e os pais deles, Ana Célia Santana e Anderson Gomes. Os outros vizinhos conseguiram sair de casa a tempo. As causas ainda serão investigadas. O laudo da perícia deve sair em 30 dias. Edson Fachin, do Supremo, afasta o ministro do Trabalho, Elton Yomura, em nova fase da Operação Registro Espúrio. A operação investiga a corrupção na concessão de registros sindicais. Elton Yomura é filiado ao PTB. No governo Temer, o partido indicou todos os ministros da pasta. Antes de assumir o cargo, era secretário executivo. Foi elevado ao posto depois da saída de Ronaldo Nogueira, que deixou a esplanada para se dedicar à campanha de deputado federal. Para a PF, o ministro Elton Yomura seria o testa de ferro da deputada federal Cristiane Brasil e do pai dela, Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB.
PTB. Os dois também são investigados na Operação Registro Espúrio. Em janeiro, Cristiane foi impedida pela Justiça de assumir o Ministério do Trabalho. Ela foi condenada em ações trabalhistas. De acordo com os investigadores, Yomura ainda representaria os interesses da alta cúpula do PTB no Ministério e agia ativamente para realizar e coordenar os desvios na pasta. Em depoimento à Polícia Federal, Elton Yomura ficou em silêncio. O ministro afastado se recusou a informar a senha do celular funcional do Ministério utilizado por ele. O PTBista alegou que o aparelho possui informações e arquivos privados, uma vez que também era utilizado para fins particulares. Por decisão do ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo, Yomura também está impedido de entrar no Ministério do Trabalho e de manter contatos com outros investigados. A defesa dele diz que o cliente não cometeu nenhum ato ilícito. Também foi alvo da operação de hoje o deputado Nelson Marcheselli, do PTB paulista. O gabinete dele na Câmara foi revistado por agentes da Polícia Federal. Nada a temer, nada a temer. Meu trabalho aqui há 28 anos é limpo, correto, ficha limpa. Na nova etapa da Registro Espúrio, foram presos o chefe de gabinete do deputado Marcheselli, Jonas Antunes Lima, do ministro afastado, Júlio de Souza Bernardes, e ainda Adriano José Lima Bernardo, superintendente do Ministério no Rio de Janeiro. As duas outras fases da operação tiveram como alvos os deputados federais do PTB, Jovair Arantes, que foi relator do impeachment de Dilma na Câmara, e Wilson Filho e Paulinho da Força, do Solidariedade. Segundo os investigadores, os registros sindicais eram obtidos mediante o pagamento de propina. E a prioridade na concessão era dada a pedidos intermediados por políticos. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, as fraudes no Ministério do Trabalho chegariam ao valor de 4 milhões de reais. Todos os investigados negam as acusações. Na casa do chefe de gabinete do deputado Nelson Marcheselli, Jonas Antunes, a Polícia Federal encontrou R$95 mil em espécie. No gabinete do parlamentar, os agentes encontraram outros R$5 mil em dinheiro vivo. E agora, há pouco, Elton Yomura, do PTB, pediu demissão do cargo de ministro do Trabalho. A Polícia Federal chegou a pedir buscas em endereços ligados ao ministro da Articulação Política, Carlos Marum, do MDB. Mas a Procuradoria-Geral da República foi contra e o ministro Fachin negou então o pedido. A polícia citou conversas de alvos da operação que foram interceptadas. Os diálogos mostram que o ministro se valia da sua posição e de seu cargo político para pedir registros sindicais a entidades de seu interesse. Marum ainda não se manifestou. A Codesp, estatal administradora do Porto de Santos, entregou à Polícia Federal registros de pagamentos feitos à empresa Tecnolimp durante 15 anos, que somam quase 60 milhões de reais. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, investigadores do chamado Inquérito dos Portos suspeitam que a Tecnolimp tem como sócia oculta outra empresa, a Eliland Brasil. Essa empresa, Eliland, é apontada pelos investigadores como uma empresa de fachada usada pelo coronel João Batista Lima Filho para escoar os recursos de contratos no Porto de Santos, onde o presidente Michel Temer tem influência política há décadas. Lima Filho é amigo pessoal de Temer e apontado pelos delatores da JBS Friboi como intermediário de propina, que teria como destinatário o presidente. Temer sempre negou ter recebido dinheiro ilegal. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. É extremamente lamentável, não apenas pelos crimes cometidos, como pelo fato, principalmente isso, de terem sido cometidos durante a investigação da Polícia Federal no Ministério do Trabalho. No Ministério do Trabalho, que diz respeito ao trabalhador, aos 24 milhões de trabalhadores brasileiros que ou perderam o emprego ou não têm mais esperança de reconquistar o que tinha. O ministro foi colocado lá pelo Roberto Jefferson e o Roberto Jefferson já se ofereceu ao Temer para substituí-lo. Eu não duvido nada que isso aconteça. Agora, é realmente aquilo que em Campina Grande, na minha adolescência, chamava de the end of the picade, o fim da picada. Quer dizer, depois da história da filha, depois da história desse Elton Yomura, que com o afastamento da filha assumiu no lugar, Cristiane Brasil assumiu no lugar dela, o envolvimento do Nelson Marcheselli, que teve agora a sua emenda acrescentada o relatório
que o deputado Osmar Terra apresentou naquela coisa absurda que é o tabelamento dos fretes, perdoando todas as multas de caminhoneiros e transportadores do Brasil, e é descoberto com 5 mil reais no gabinete dele, mais 95 mil em dinheiro vivo no gabinete do chefe do gabinete dele lá na Câmara dos Deputados. Quer dizer, o Brasil virou realmente a pátria da completa desmoralização. Um governo Temer é o fim da picada. E você viu aí no fim do noticiário mais uma suspeita sobre o seu eterno amigo João Batista Lima Filho, o coronel PM aposentado de São Paulo. A respeito do Sindicato do Trabalho, nós só temos rezar para que se acabe de vez com essa desmoralização completa da questão sindical, com a venda explícita de registros espúrios, como diz o nome da operação. Quanto ao Porto de Santos, eu tenho a dizer o seguinte: quando é que João Batista Lima Filho, afinal, vai depor a Polícia Federal sobre esse monte de suspeitos que recai sobre ele? Até porque ele foi preso para depor e não depois. Quer dizer, haja força desse padrinho, é ou não é? E um padrinho que está cada vez mais desmoralizado. Deus nos acuda. Bom, eu volto terça-feira, depois do fim de semana. Espero que o Brasil ganhe da Bélgica amanhã, né? Espero, torço. Bom, até. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB de São Paulo. Eles vão falar sobre as eleições. O número de usuários de planos de saúde diminui a cada ano no país. Os constantes aumentos de preço têm levado à procura por outras alternativas mais baratas, como as clínicas populares. Flávio acaba de ter uma notícia nada agradável. Recebeu uma carta do plano de saúde informando que houve um aumento na mensalidade, quase 20%. O plano dele é o coletivo por adesão e, nesse caso, não há limite de valores para o reajuste, que se dá numa negociação entre a operadora e a administradora do plano. Hoje eu estou pagando R$ 788,90. A gente não consegue mais acompanhar todos esses aumentos, porque o salário não aumenta na conformidade que esses aumentos, esses reajustes vêm acontecendo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou também o reajuste dos planos individuais e familiares. Neste caso, é a ANS que define o limite máximo de aumento, que foi fixado em 10%. A decisão vai atingir 8 milhões de beneficiários, 17% dos 47 milhões de usuários de planos de saúde em todo o país. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostram que de 10 anos para cá, cerca de 1 milhão de beneficiários deixaram de ter planos de saúde individuais ou coletivos no estado de São Paulo. 600 mil só aqui na capital paulista. Pessoas que voltaram a ser atendidas nos serviços públicos de saúde ou foram buscar alternativas que não comprometam tanto o orçamento da família. É o caso da Marisa, que está desempregada. Ela teve plano de saúde por 30 anos e cancelou o convênio. Agora busca atendimento nas clínicas particulares, chamadas de populares, que oferecem preços mais em conta. Na CIA da consulta, por exemplo, os preços variam de R$ 90 a R$ 120, dependendo da especialidade médica. Eu gastava em exames outra clínica R$1.000, agora os meus gastos R$700. Então a diferença é boa no bolso. Giuliane conta que também não pode pagar um plano de saúde e recorreu a um serviço de agendamento de consultas particulares com preços acessíveis. O Doutor 123 permite que o paciente encontre um médico, psicólogo, dentista, nutricionista ou um fisioterapeuta a preços mais baixos. E tudo é feito por um aplicativo no celular. Eles fizeram toda a pesquisa para mim de laboratório, que fazia os exames, e me passou tudo direitinho, localização, forma de pagamento, tudo, e eu só fiz o pagamento. E aí eu fui fazer. Um esquema envolvendo o comércio de óleo diesel teria causado um prejuízo de cerca de 200 milhões de reais ao estado de São Paulo nos últimos 4 anos. Esse caso foi divulgado hoje pela Secretaria da Fazenda, que lançou a primeira etapa da Operação Combustão.
Os alvos são 90 postos de gasolina de todo o estado que são suspeitos de emitir documentos fiscais adulterados. Com esse esquema, os postos deixavam de pagar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 31 postos tiveram as inscrições estaduais suspensas temporariamente. E agora, vamos às informações sobre os Jogos da Copa do Mundo com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A expectativa é grande para o jogo de amanhã. Brasil e Bélgica nas quartas de final na Arena Kazan. O mesmo palco onde as campeãs e favoritas, Argentina e Alemanha, foram eliminadas. Pois é, Estela, que o Brasil possa fazer diferente de alemães e argentinos. Mesmo sabendo que o desafio desta sexta, às 3 horas da tarde, é o mais difícil da Copa para a seleção brasileira até aqui. A boa notícia é que não vai faltar apoio da torcida em Kazan para o jogo decisivo de amanhã. Hoje, o Brasil fez os últimos ajustes antes de encarar a Bélgica. Assim como havia acontecido nas outras cidades, a torcida esteve presente em Kazan para acompanhar a chegada da seleção e dar aquela força aos jogadores, que fizeram questão de retribuir o apoio. À tarde, em outro campo e não na Arena Kazan, que será o local da partida, os jogadores fizeram a preparação final para o jogo desta sexta com a Bélgica. E duas são as novidades com relação ao time que começou contra o México. Fernandinho ocupa a vaga de Casemiro, que está suspenso. E Marcelo, recuperado de problema na coluna, retorna à lateral esquerda no lugar de Felipe Luiz. E como tinha ocorrido diante da Sérvia, Miranda será o capitão. Pela quinta vez, ele passa a ser quem mais usou a braçadeira na era Tite. Além do treinador, o zagueiro falou sobre o que espera da Bélgica. A gente sabe das dificuldades do jogo, porque a Bélgica nos exige ainda mais concentração, ainda mais da nossa capacidade técnica, porque é um adversário muito forte. Eu não tenho a referência total daquilo que o adversário possa ter, às vezes a gente não precisa saber tudo. Mas o que eu busco, enquanto ideia e desafio os atletas, e me desafio antes, é manter e crescer. O comandante da seleção também analisou a postura de Neymar em campo. Se vocês buscarem, vocês vão ver o quanto ele tem participado em termos coletivos. A retomada de posse de bola, ocupação de espaço. Às vezes até desarme, que não é a característica, nem eu quero que atacante desarme. Só rapidinho, tem uma informação muito só para atualizar, né, o noticiário da seleção brasileira, o Danilo está fora da Copa. Nossa. Ele se machucou pela segunda vez no treino de hoje, agora no tornozelo esquerdo, e não tem mais condições de jogar. Só que ele pediu para o Tite para permanecer no grupo, portanto ele continua com o grupo na Copa do Mundo, mas sem condições de jogo. E do lado belga, na véspera do confronto contra o Brasil, o time se prepara com foco no coletivo. O goleador da Bélgica, Lukaku, vai na contramão da opinião geral sobre Neymar, dizendo que ele não é caicai. É a fama do Neymar no mundo, né? A entrevista concedida hoje, a equipe da Bélgica preferiu enaltecer o Brasil e o maior artilheiro da seleção realmente defendeu Neymar. Lukaku tem 4 gols na Copa do Mundo e é candidato a artilheiro do torneio. Mas para isso, claro, tem que superar os brasileiros amanhã. Vamos ver como foi a preparação dos belgas antes da briga por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Antes da viagem para Kazan, a Bélgica fez os últimos ajustes para o duelo decisivo com o Brasil. A dramática classificação sobre o Japão, aliada às prováveis dificuldades que a equipe terá diante da nossa seleção, mexeu com a cabeça do técnico Roberto Martínez. Diante disso, a formação titular poderá ter mudanças, mesmo ainda cercada por muito mistério. Sobre diferenças entre as seleções belga e brasileira, o técnico Roberto Martínez ressaltou uma bem significativa. As equipes são semelhantes em termos de qualidades, e você está certo em descrever o talento que nós temos. A diferença é que não ganhamos uma Copa do Mundo. É simples. Quando você entra em uma competição sem o conhecimento de tê-la vencido, não pode ter vantagem sobre o adversário. Artilheiro da equipe, Lukaku foi questionado sobre as possíveis simulações de Neymar em campo. O atacante saiu em defesa do brasileiro de uma forma, digamos, bem diferente nas palavras. Neymar, para mim, não é um ator, porque
Os jogadores que jogam contra o Neymar são mais duros, porque ele tem qualidades que não é normal. E para mim, eu penso que Neymar no futuro será o melhor jogador do mundo. Pois é, tá aí a declaração do Lukaku, que já falamos aqui. Só para falar novamente, o Danilo parece que está fora da Copa, tem uma lesão, está realmente fora da Copa, com uma lesão no tornozelo. E eu gostaria de saber o seguinte, Celso, ele é o reserva direto do Fagner. Quais são as opções que o Tite tem agora? Aí o Tite tem o Marquinhos, que é zagueiro, mas já jogou pela lateral direita e é uma opção, já foi até cotado para assumir a posição quando o Danilo se machucou. E tem também o Fernandinho, que pode fazer essa função. Então o Tite está bem calçado ali no setor. Agora, a sorte que é o Fagner o titular e o Danilo está na reserva, então não tem maiores prejuízos em termos de time titular. Agora, o que chama muita atenção é esse respeito da seleção da Bélgica para com o futebol brasileiro. É realmente algo digno de reverência. Em nenhum momento eles estimularam uma rivalidade, tripudiaram em cima da seleção brasileira ou bancaram, sabe, os favoritos, os bons. Muito pelo contrário. Tanto que enalteceram a qualidade individual do Brasil. Claro que isso tem muito também de jogar também a responsabilidade para o outro lado, né? Mas a expectativa é de um jogo aberto, quem sabe até de muitos gols, considerando a capacidade ofensiva das duas seleções. Também acho. A Bélgica tem até um melhor ataque que o Brasil nessa Copa do Mundo. O Brasil deve ser um pouquinho mais pragmático no começo, esperar um pouquinho mais a Bélgica, mas depois ganhando confiança e jogar de igual para igual. E também nesta sexta-feira, pela manhã, jogam Uruguai e França. Desse jogo sai o primeiro semifinalista da Copa do Mundo. A Celeste Olímpica, bicampeã mundial, e a favorita França, campeã da Copa de 98, se enfrentam no estádio Nizhny Novgorod às 11 horas da manhã. O atacante Cavani ainda é dúvida na escalação da equipe uruguaia e pode ser opção no banco. Já a França conta com o destaque Mbappé. Durante o último treino da Celeste, o atacante Edinson Cavani apareceu no campo pela primeira vez desde a vitória sobre Portugal. Considerado um dos melhores goleadores do mundo, o jogador do PSG está se recuperando de um edema na perna esquerda e não deve começar jogando a próxima partida, mas pode ser opção no banco de reservas. Sem o camisa 21 uruguaio em campo, Christian Stuani é o favorito para ficar com a vaga. Do lado francês, o técnico Didier Deschamps trabalhou a equipe contando que a zaga francesa terá que parar Cavani. Estou preparando meu time como se Cavani fosse jogar. Ele jogando amanhã ou não, só saberei 1h30 antes do jogo. Isso a menos que você possa me confirmar se ele estará em campo. Se ele não jogar, o Uruguai tem outras boas opções de atacante. Se o Uruguai vive a dúvida de Cavani, os europeus possuem a certeza de Mbappé. O jovem já é uma realidade nesta Copa do Mundo, marcando gols decisivos e ajudando a equipe francesa. Ele mudou muito quando saiu do Mônaco e foi para o Paris Saint-Germain. Agora se espera muito mais dele e na seleção as expectativas são maiores ainda. Apesar de tudo que ele está fazendo bem, ainda é um jogador em formação. Não importa quão talentosos eles são. Nesta idade, estamos aprendendo. No sábado, teremos outros 2 jogos das quartas de final. Rússia e Croácia disputam a classificação às 3 horas da tarde em Sochi. Mas antes tem o duelo entre Suécia e Inglaterra em Samara. Veja como está a preparação dessas seleções para a definição da fase de semifinal. Inglaterra e Suécia jogam neste sábado às 11 da manhã por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Os ingleses vão seguir apostando no jogo ofensivo, mantendo o esquema 3-5-2 adotado pelo técnico Gareth Southgate. Harry Kane terá a missão de comandar o ataque inglês contra uma das melhores defesas da competição, que levou apenas 2 gols até agora. Queremos fazer as pessoas se orgulharem da Inglaterra, do time, da nação. Nós apenas temos que continuar jogando futebol, tentando ganhar os jogos, como fizemos contra a Colômbia. Enquanto os ingleses confiam na força ofensiva, os suecos têm como ponto forte a solidez da defesa. O time comandado por Ian Anderson costuma abrir mão da posse de bola para jogar no erro do adversário. Estratégia que tem dado certo até agora.
Sabemos que a Inglaterra tem uma boa equipe, forte e, claro, um atacante fantástico como Harry Kane. Precisamos ser disciplinados como temos mostrado até agora. A seleção croata quer fazer história. No próximo sábado, às 15h, Rússia e Croácia vão jogar por uma vaga na semifinal. A classificação do time de Modric, Rakitic e Mandzukic representaria o melhor desempenho do país na história das Copas. Repetindo o feito de 1998, quando bateram a Alemanha nas quartas de final. Eu era uma criança, mas lembro de todo mundo aplaudindo a Croácia e sempre sonhei em estar em uma situação semelhante um dia. Para atingir este objetivo, o técnico Zlatko Dalic terá todos os principais jogadores. Já a seleção russa chega para este confronto com a moral elevada, passando de virtual eliminada na primeira fase para uma das sensações do Mundial. Assim como aconteceu diante da Espanha, os russos chegam mais uma vez como azarões, mas isso não incomoda. O mais importante é conseguirmos, e o que dizem são apenas opiniões. Todo mundo tem o direito de expressar a sua. Nossa tarefa agora é examinar o oponente, ouvir as instruções da comissão técnica e segui-las corretamente. Bom, eu acho que a Rússia é a seleção ali que quer mais fazer história, né? Imagina, passar por uma semifinal em casa. Sim, tem esse Mas componente. time, com certeza, a Croácia é bem melhor. Croácia e Inglaterra devem avançar, pelo menos essa é a lógica. E a Croácia tem potencial para chegar à final da Copa do Mundo. Você acha que a Inglaterra está jogando mais que a Suécia? Sim, sim. A Suécia é muito pragmática, né? A Inglaterra tem um time jovem, instável, é verdade. A Suécia é muito competitiva, mas se a Inglaterra jogar tudo que sabe, a Inglaterra passa, a Croácia também. Tá bom, Celso. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã, depois da vitória do Brasil. Que assim seja. Que assim seja, espero. Com você, Gamberini. Um adolescente morador de Paraisópolis teve um projeto desenvolvido junto com outros estudantes, escolhido pela NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. Ele acabou de voltar de Washington, onde participou da apresentação. No mural da escola, as fotos do evento nos Estados Unidos, homenagem dos colegas. Bastante orgulho por ver um aluno da nossa escola que está indo para Washington apresentar o trabalho dele. O Natan chegou ontem, foi apresentar o projeto científico que foi escolhido pela NASA entre os 72 concorrentes. É um tipo de cimento resistente à radiação solar. Misturado com um tipo de polímero, tem um plástico que a gente chama de plástico verde, que é anti-radiação. Isso torna o cimento anti-radiação, cimento espacial, porque lá em cima não tem a camada que nos protege igual a da Terra. O experimento foi desenvolvido em conjunto com outros 4 estudantes, uma de uma ONG em Cotia e outros 3 de uma escola particular de classe média alta nos Jardins. O Natan, que mora na favela de Paraisópolis e estuda numa escola pública, cruzava a cidade toda semana para encontrar o grupo no laboratório. Distância que não é só geográfica. Eles estudam em uma escola maior, com mais tecnologia para desenvolver esse tipo de projeto. Nos Estados Unidos, eles acompanharam o lançamento do foguete que levou o experimento deles para ser testado numa estação espacial da agência americana que flutua na órbita da Terra. Para o Natan, ainda parece que foi sonho. O meu cimento está na estação espacial, está no espaço. Ah, como assim? Está lá no espaço, a NASA enviou para lá. Tipo, não caiu a ficha ainda. Hoje, no planetário do Ibirapuera, ele encontrou o Lucas, um dos pesquisadores brasileiros que organizaram o projeto para o concurso, que antes só tinha estudantes do Canadá e Estados Unidos. Agora resolveram expandir aí as fronteiras e convidaram uma comunidade brasileira, e foi a primeira comunidade fora da América do Norte. É muito importante, porque primeiro reconhece a seriedade do trabalho que a gente vem fazendo por aqui e dá chance da gente pegar um país de tamanho continental e ampliar esse programa para muito mais estudantes. Os adolescentes supõem que lá em cima o cimento deve demorar um pouco mais para endurecer. Mas certeza mesmo sobre o sucesso do experimento, eles só vão ter daqui a um mês, quando os astronautas voltarem. Se der certo, eles acreditam que o cimento espacial pode no futuro até vir a ser usado pela NASA. De volta à escola em São Paulo, o Natan agora faz planos. Quer ser engenheiro civil e, quem sabe, trabalhar com o produto que desenvolveu.
A Embraer e a Boeing finalmente anunciaram a criação de uma nova empresa avaliada em 4 bilhões e 750 milhões de dólares. Pelo acordo anunciado, a nova empresa será de capital fechado, com operações e sede no Brasil. A Embraer será dona de 20% e a Boeing de 80%. Com isso, a empresa americana terá o controle das operações e da gestão da nova companhia. A Boeing vai pagar 3 bilhões e 800 milhões de dólares à Embraer pela maioria das ações. A nova sociedade vai receber toda a divisão de aviação comercial da empresa brasileira, enquanto as partes de defesa e jatos executivos permanecerão com a Embraer. Segundo a Embraer, caso as partes cheguem a um consenso, ela consultará o governo brasileiro para obter a aprovação final. Atualmente, a Embraer é uma empresa privada e de capital aberto pulverizado, sem controlador. A companhia já foi estatal. Ela foi criada em 1969 em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, durante a ditadura militar, e foi privatizada em 1994 na gestão de Itamar Franco. Hoje, o governo brasileiro tem uma ação de classe especial chamada Golden Share, que garante poder de veto em decisões estratégicas, entre elas a transferência de controle acionário. A sociedade das duas companhias já era esperada desde o ano passado. Após a concretização do acordo, que é previsto para o final do ano que vem, os funcionários da Embraer devem migrar para a nova companhia. A expectativa dos analistas de mercado é de que a união não cause grande número de demissões. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As ações da Embraer caíram mais de 14% hoje após o anúncio da joint venture. O tombo parece confirmar aquela velha expressão muito usada pelo mercado de que a bolsa sobe no boato e cai no fato. As ações tiveram valorização de mais de 60% desde que foi anunciada a possibilidade de acordo com a Boeing. Agora, com a confirmação, pelo menos das intenções, houve esse ajuste até para adequação às condições mais concretas. O acordo em si foi bem recebido. Se espera que a Embraer possa garantir maior espaço no comércio internacional, com muito mais competitividade, ampliação dos investimentos, novas tecnologias, acesso ao financiamento mais barato e aumento da produção. Potencialmente é essa a expectativa. Mas entre outros fatores que levaram à reação negativa do mercado, se esperava um valor de avaliação da operação maior que os 4 bilhões e 750 milhões de dólares definidos para a formação da joint venture, com participação maior da Embraer, maior que os 20%. Há dúvida também quanto à destinação dos 3,8 bilhões de dólares que irá receber pelo acordo. E ainda, como vai ficar essa questão da Golden Share, a ação especial que garante ao governo o poder de veto em decisões estratégicas. Qual a influência que poderá ter no encaminhamento do acordo, que só deve ser concluído no final de 2019. Sem esquecer que o BNDES é acionista também. Faltam maiores detalhes quanto à operacionalidade da área de defesa da Embraer, que deve ter uma gestão separada da comercial. A Boeing terá o controle operacional e de gestão da nova empresa no segmento da aviação comercial, mas haverá investimentos conjuntos na comercialização global do KC-390, assim como nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de suprimentos. As duas empresas, aliás, já têm até um centro de pesquisas de biocombustíveis para a aviação. Em meados do segundo semestre, a documentação definitiva do acordo deve ser apresentada para aprovação pelo governo e depois pela Assembleia dos Acionistas. Posteriormente, ainda haverá necessidade de aprovações regulatórias nos países onde as empresas operam. Há um longo processo pela frente, mas as indicações do ponto de vista da Embraer, em princípio, são muito favoráveis. Boa noite. Como vimos com a Denise, as ações da Embraer caíram e terminaram o dia valendo R$ 23,10. Assim, a bolsa acabou fechando também em queda de 0,25%. E o dólar, pressionado pelo mercado externo, fechou hoje cotado a R$ 3,93, alta de 0,55%. Esse é o maior valor de fechamento desde 1º de março de 2016.
Foi criado hoje, por uma medida provisória e com meses de atraso, o novo regime automotivo brasileiro, chamado de Rota 2030. A assinatura foi em Brasília, foi feita pelo presidente Michel Temer. É um conjunto de regras que as fabricantes de automóveis que aderirem terão que seguir, incluindo questões de segurança veicular e consumo de combustível. A medida principal é a concessão de até R$1,5 bilhão por ano de crédito tributário às empresas que investirem pelo menos R$5 bilhões anuais em pesquisa e desenvolvimento. Para entrar em vigor, ainda falta a aprovação do Congresso Nacional. 2 momentos históricos da cidade de São Paulo foram resgatados pelo escritor e sociólogo José de Souza Martins. A Revolta Paulista de 1924, ocorrida há 94 anos, e a Revolução Constitucionalista de 1932 são abordadas no livro O Coração da Pauliceia Ainda Bate, que está sendo lançado na capital paulista. A obra reúne crônicas históricas e imagens da época. Em julho de 1932, os paulistas se armaram. A população apoiou. Foram 3 meses de luta. A chamada Revolução Constitucionalista queria derrubar o governo provisório. Era Getúlio Vargas quem comandava o país. O jornalista Casper Libero foi um dos líderes do movimento que pedia a convocação de uma Assembleia Constituinte. A Revolução marcou a cidade para sempre. São Paulo perdeu, mas não perdeu. Porque não se perde apenas batalhas militares. Uma guerra desse tipo é feita em nome de uma causa que, neste caso, era uma causa civilizadora. Então, São Paulo consegue, em função disso, aliás, o próprio Getúlio percebeu isso e não foi bobo, ele se associa aos industriais de São Paulo. A outra grande vitória foi a criação da Universidade de São Paulo. A primeira grande universidade brasileira. Para entender o que aconteceu em julho de 1932 e até compreender o momento atual, é preciso voltar um pouco mais na história para 1924. Uma outra revolução teve início aqui na cidade de São Paulo e foi o maior conflito armado da capital. Na madrugada de 5 de julho, oficiais rebeldes do Exército invadiram quartéis contra as forças militares federais, que cercaram a cidade e bombardearam áreas como a Sé, Moca, Liberdade, Vila Mariana e Higienópolis. Mais de 500 pessoas morreram. 300 mil fugiram. Um caos completo, há exatos 94 anos. O sociólogo José de Souza Martins resgata as 2 revoluções no livro que acaba de sair, O Coração da Pauliceia Ainda Bate. 32 é uma revolta dos paulistas, né, contra a República dos Tenentes, que é a República da Revolução de Outubro de 1930, que leva Getúlio Vargas ao poder. A gente sempre esquece disso. Não é contra o Getúlio, é contra tudo que o Getúlio representava como aglutinação dos tenentes, que eles eram antipaulistas. Na Tailândia, a previsão de chuva forte faz a equipe de resgate acelerar o plano para a retirada dos 13 jovens presos em uma caverna inundada. A chuva nos próximos 3 dias pode elevar muito o nível da água na caverna. A drenagem, feita com 20 bombas, já diminuiu quase 40% do volume d'água. Os jovens estão aprendendo a mergulhar para o caso de uma retirada pela parte inundada. Essa opção é considerada a mais arriscada pelos resgatistas. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu que as forças armadas do país se mantenham em alerta contra as ameaças militares dos Estados Unidos. A fala foi uma resposta de Maduro à sugestão de Trump a seu gabinete da possibilidade de invadir a Venezuela, alegando questões de segurança nacional. A Casa Branca negou hoje esse plano, mas reconheceu que a ideia continua sendo analisada como uma de muitas possíveis para ajudar o povo venezuelano a recuperar a democracia. A relação entre os Estados Unidos e a Venezuela piorou desde que Trump assumiu em janeiro do ano passado. Nos últimos meses, a Casa Branca aplicou várias sanções a funcionários e empresas venezuelanas. Maduro já afirmou várias vezes que os Estados Unidos querem impor sua agenda imperialista na Venezuela a qualquer custo, mas que seu governo vai resistir. Julho é um mês tradicionalmente frio, mas os paulistanos estão vivendo dias de bastante calor em pleno inverno. Pior, com ar muito seco. E até o fim de semana esse cenário continua.
Mas segundo os meteorologistas, tudo deve mudar na semana que vem, com a chegada de uma frente fria que pode até trazer chuva para cá. Vamos agora ver a previsão para São Paulo e todo o Brasil com Luciana Magalhães. Amanhã praticamente não teremos mudanças no tempo de norte a sul do Brasil, pois o tempo continua estável em boa parte do país, com noites amenas e tardes quentes e muito secas. No sul, ainda teremos frio acompanhado de chuva fraca. Chove mais forte no extremo norte e no litoral nordestino, pancadas de chuva. Vamos ver agora as temperaturas em algumas capitais? Olha, em Florianópolis, friozinho com máxima de 22 graus. Em Belo Horizonte, tarde quente com máxima de 28. Já em Brasília, grande amplitude térmica com mínima de apenas 8 graus durante a madrugada e máxima à tarde com 26. E em Belém, calorão de até 34 graus. No estado de São Paulo, também não devemos esperar mudanças de hoje para amanhã. A previsão para todo o estado é de ar seco com calor à tarde e noites mais frias. A umidade do ar ainda fica baixa, principalmente no período da tarde. No centro-oeste paulista, a máxima amanhã pode chegar aos 33 graus em Votuporanga. No centro-norte, São Carlos e Ribeirão Preto terão a mesma máxima, 31 graus. E na faixa leste, São José dos Campos terá amanhã até 26 graus. Na capital, o ar seco e poluído também continua, pois não teremos chuva. O tempo continua firme, com sol e poucas nuvens no céu. Até domingo, a máxima será a mesma, de 27 graus. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o desfecho da ação judicial da chamada máfia da merenda. Nosso entrevistado é Fernando Capês, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, atualmente licenciado, e deputado estadual do PSDB por 3 legislaturas. Fernando Capês foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada por estar conosco. Prazer. Bom, Capês, você foi alvo de denúncias do Ministério Público de São Paulo de ter supostamente desviado R$1 milhão e 100 mil reais dos cofres públicos junto a empresários de uma cooperativa agrícola. Isso aí recebeu até o nome foi chamado o escândalo da merenda escolar. Bom, a denúncia foi acolhida pelo Tribunal de Justiça aqui em São Paulo e na semana passada a segunda turma do Supremo Tribunal Federal trancou esse processo, sob a justificativa de que não havia justa causa, indicando que houve abuso de autoridade. Eu acho que essa é uma boa oportunidade para ouvirmos o seu lado. A que conclusão você chegou? Maria Lídia, quando você olha a minha carreira, eu falo, procurador de justiça, integro o Ministério Público de São Paulo, que é o maior Ministério Público do país há mais de 30 anos, combateu a corrupção a vida toda, autor de vários livros esses que são, muitos deles, recordistas de venda no país inteiro, faço palestra no Brasil inteiro, tenho uma legião de seguidores. Em 2006 resolvo sair candidato, tenho 100 mil votos no primeiro mandato, 215 no segundo, e 307 mil votos nesse último mandato. Fui o deputado mais votado das últimas décadas e presidente da Assembleia. Controlei um orçamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Ou seja, no mesmo ano em que surgiu essa acusação, eu controlava um orçamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Eu tenho tudo documentado. Nessa minha gestão de presidente, eu economizei para a Assembleia 80 milhões de reais. Permita-me fazer essa breve introdução. Desses 80 milhões de reais, eu tinha 58 milhões de reais de contratos já assinados para executar, chamei todos para renegociação e em vez de 58, eu economizei 24 milhões e gastei apenas 34. E a quem interessa? Bom, então veja bem. Tudo que aconteceu... Então veja bem, se é uma coisa... Veja bem, se me vincular a uma coisa como essa, é mais do que absurdo, é ridículo, você precisa saber, amor, como é que se chegou a isso? Como é que um absurdo, ridículo, ganhou esse contorno? Foi feita uma espuma de tal monta
que chegou até a levar o oferecimento de uma denúncia e o recebimento da denúncia. Bom, em primeiro lugar, a investigação, por que foi trancada a ação penal? Por que equivale a uma rejeição de uma denúncia? Sim. Só se rejeita uma denúncia quando não tem absolutamente nada. Muito bem. Por que foi rejeitada? Por que não tem absolutamente nada? Porque em janeiro de 2016, quando eu estava passeando com as minhas filhas de férias, numa delegacia de polícia no interior de São Paulo, testemunhas estavam sendo coagidas para mencionar o meu envolvimento. Bom, então, tudo isso foi público, tudo isso foi publicado, nós acompanhamos, falamos sobre isso, inclusive aqui no Jornal da Gazeta, mas agora, numa análise de tudo isso que passou, a indagação, a quem interessa toda essa, né, inseri-lo nessa história que é um descalabro. Bom, primeiro, houve um interesse político. Político? Em que começou sentido político? Político no envolvimento do meu nome. Ora, presidente da Assembleia, o país numa crise, vários poderes pedindo suplementação de verba orçamentária. A Assembleia não pede suplementação de verba, ainda devolve 16 milhões de reais para o governador. A Assembleia aprova mais de 80 projetos em menos de um ano, um recorde absoluto. Começam a falar meu nome como pré-candidato a governo do Estado. Mas foi para atingir Fernando Capês ou para também atingir Geraldo Alckmin, que era público e notório que tinha pretensões a sair candidato à presidência? O objetivo inicial e primordial foi atingir o meu nome. Tanto que, para que você vai forçar testemunhas a falar, eu ouvi dizer que ele estava envolvido, depois essas testemunhas dizem, ele não está envolvido, eu fui coagida e menti, porque senão não seria libertado. E o Ministério Público entrou nesse, vamos dizer, nessa chamada farsa, segundo o seu relato, que tem, segundo também o que Capês acaba de dizer, cunho objetivo político? O Ministério Público entrou nessa? Tinha objetivo político também? Bom, então, uma das testemunhas disse que o promotor redigiu o depoimento dela e deu para ela assinar. Promotor. A outra disse que o promotor participava junto com policiais da coação nos fundos da delegacia, não na sala do depoimento. E foi gravada essa coação. Então já começa daqui a coisa meio estranha. E aí, com uma irresponsabilidade que eu jamais vi, além de ter coagido testemunhas, os fatos são vazados para a imprensa. Depois, existe uma delação, também feita ali no cárcere, e essa delação, que estava sob sigilo, é vazada para a imprensa também, para esquentar aquela investigação. Depois o delator é ouvido na presença do desembargador e disse, o deputado Fernando Capês nunca me pediu dinheiro e nunca tive intimidade sequer para fazer esse pedido. Bom, eu tenho a impressão que se no Supremo Tribunal, a instância superior, o processo foi trancado, tudo isso foi levado em consideração. Agora, olhando aqui para o presente, o senhor deixa claro que tudo isso foi armado com objetivos políticos de quê? Interceptar as suas pretensões a ser candidato ao governo do Estado? Olha, eu não sei. E quem se beneficiou com isso? Eu, ao contrário de quem me acusa, eu prefiro ter provas para falar, mas eu tenho exatamente todas as suspeitas e indicações. O que eu posso dizer é o seguinte, não foi o Supremo, a Corregedoria Geral da Administração ouviu todas as testemunhas. As testemunhas da Secretaria da Educação, secretário, chefe de gabinete, coordenadora de licitações, funcionários, o deputado Fernando Capês nunca interferiu. Os membros da cooperativa disseram, nós fomos coagidos a mencionar o envolvimento do deputado e ele não tem nada a ver com isso. O delator a mesma coisa. Isso é a Corregedoria Geral da Administração. E o senhor vai entrar na justiça contra essa situação toda que, segundo o senhor descreve, foi montada? Vai entrar na justiça por injúria, calúnia, difamação? Eu estou aguardando Ou vai ser apenas um clamor e uma revolta? Estou aguardando o momento certo para fazer isso. Agora, além da Corregedoria Geral... Em que sentido o momento certo? Veja, eu já não poderia ter entrado com essas ações antes? Não poderia ter falado antes? Eu prefiro me defender, deixar claro e fora de qualquer dúvida o não envolvimento e o abuso dessa investigação, para depois agir e tomar minhas providências. Agora, note uma coisa, o desembargador, que foi o relator que acompanhou toda a investigação no Tribunal de Justiça,
votou pela rejeição da denúncia. O corregedor do Tribunal de Justiça, num voto muito fundamentado, votou pela rejeição da denúncia. O desembargador decano do Tribunal de Justiça votou pela rejeição da denúncia. 9 desembargadores votaram fundamentadamente pela rejeição da denúncia. E dos 12 que votaram pelo recebimento, 11 votos não tiveram sequer motivação. Ora, para o Supremo Tribunal Federal trancar uma investigação, é porque realmente não tem nada. Agora, o que nós estamos avaliando? Foi um dano enorme, um sofrimento enorme, desnecessário para minha mulher, que é promotora de justiça, para as minhas filhas, que sempre tiveram e têm orgulho do pai, e sofreram no colégio esses 2 anos e meio. Para o senhor? Politicamente, é o que menos me afetou. Eu recebo visitas no meu gabinete de 60 a 70 estudantes para conhecer a Assembleia Legislativa toda semana, quase todo dia. Não para de vir pedidos para fazer palestras no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Quem me conhece não acreditou nisso. O senhor teve solidariedade e apoio dos seus pares no PSDB? O próprio governador Geraldo Alckmin, então governador, o apoiou, veio a público defendê-lo? O governador deu declarações logo que iniciou esse escândalo, dizendo que não acreditava, que achava um absurdo um promotor ter mais de 30 anos praticar uma coisa hedionda que nem essa. Vários promotores na minha classe me apoiaram. Eu digo o seguinte, para fazer uma coisa como essa, só se eu tivesse perdido completamente a sanidade mental. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal arquivou, mas que seja responsabilizado quem abusou. Ok. Eu agradeço muito. Obrigado pela oportunidade. A sua entrevista, o esclarecimento. Muito obrigado. Que haja outras oportunidades. Obrigado. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 11 da noite, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Álvaro Dias, em Hora do Voto.